Do primeiro, tudo bem com vocês? Bom, depois da prova, né, da provinha que vocês fizeram semana passada, e depois do trabalho, né, sobre o Move que vocês terminaram ontem, hoje, na nossa videoaula, nós vamos continuar o movimento uniformemente variado, porém não mais, propriamente dito, somente análise de gráfico. Nós vamos entrar com o conteúdo de queda livre e depois lançamento vertical. Mas, queda livre e lançamento vertical são variações do Move, tá? Então, não precisa se preocupar, porque nada mais é do que a aplicação do movimento uniformemente variado, só que agora na vertical, tá? Então, as três equações que a gente já utilizava, a gente vai continuar utilizando. Quais eram elas? A equação do sorvetão, a equação do Torricelli e a equação do Voat, né, do vou voando torto. Bom, no videozinho que vocês acabaram de assistir aí, foi citado as principais características do Move, porém aqui retomando, tá? Para o movimento uniformemente variado na vertical, no caso de queda livre, o que a gente tem aqui, ó? Um corpo despencando de uma determinada altura, né, que vai ser calculado, a gente vai chamar de H, sujeito à aceleração exclusivamente da gravidade. Se for na superfície da Terra, a gente sempre vai usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Com velocidade inicial igual a zero. Os corpos despencam com a mesma aceleração. Um detalhe muito importante, tá? Todos os corpos em queda livre caem com a mesma aceleração, que no caso é a da gravidade. A gente aproxima para 10, o valor correto dela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E não importa a massa, o formato ou a densidade do corpo. Aí você pode falar para mim, mas professora, se eu jogar uma pena e uma bola de chumbo, as duas da mesma altura, eu sei que a bola de chumbo é muito mais pesada e por isso ela cai primeiro, ela atinge primeiro o solo. Isso tá errado, tá, gente? Tá totalmente errado. Por quê? A massa não influencia na queda do corpo. O que tá influenciando aí na queda desse corpo é a resistência do ar. A resistência do ar, ela influencia muito mais a pena do que a bola de chumbo. Ela atrapalha muito mais a pena, né? Ela é muito mais pronunciada na pena do que na bola de chumbo. Se você derrubar os dois corpos num ambiente em que você tem vácuo, ou seja, que você não tem a resistência do ar atuando, você vai observar que os dois corpos caem ao mesmo tempo no solo, tá? O tempo que demora para cair, ele não depende da massa, ele depende da altura da queda do corpo e da velocidade final dele. Ele vai atingir uma velocidade final, tá? Coloquei um exemplo, na verdade resolvi um exercício que tá aqui na página 118, tá? Que é um exercício do Turbo Drop, aquele brinquedo que tem lá no Play Center. Vou colocar aí para você ver, ó. Observa aí. Bom, agora que você já observou essa torre, nós vamos tirar os dados aqui, ó. No exercício consta que ela tem 60 metros de altura. O elevador com as cadeiras, ele demora 17 segundos para subir totalmente, esses 60 metros.
fica 5 segundos parado no ar e depois ele despenca, voltando ao solo em 4 segundos. Não foi fornecido aí para vocês esse gráfico que eu montei, tá? Porém, a maneira mais fácil de interpretar esse exercício é através da análise gráfica. Por isso que foi tão importante, né? Foram tão importantes as aulas passadas. Na real, o exercício está pedindo para a gente calcular a aceleração de queda livre desse elevador. Então, o que está acontecendo, né? Ele está partindo do repouso, subindo, a velocidade dele está aumentando, atingindo um máximo, e depois ele despenca, tá? Em movimento retardado. E ele quer saber a aceleração nessa fase aqui, ó, nesse trecho do percurso. Então, ele atinge uma velocidade máxima, que aqui é a velocidade, esse gráfico aqui seria a velocidade de queda. Você viu aí no detalhe que ele despenca e depois ele sobe de novo. Ele cai, sobe e depois vai caindo progressivamente. Então, primeiro a velocidade dele aumenta até um valor máximo e depois ela diminui até voltar ao solo. Qual que é a ideia do exercício? Por que ele é um pouquinho mais complexo? Porque nós temos que calcular quanto que vale essa velocidade máxima e qual tempo ele levou para despencar com essa velocidade máxima, aumentando e depois regredindo até voltar ao solo. Então, eu vou usar o vovô anda torto, o V0 é 0, o V final eu vou chamar de V máximo e o T eu vou chamar de T1, que é esse tempo 1 aqui, tá? Bom, V0, 0, esses valores, na verdade, esse valor aqui, ó, deixa eu só apagar para não confundir vocês. Nós temos que encontrar o V máximo e temos que encontrar o T1, tá? Bom, como o gráfico formou um triângulo, a gente pode calcular a área desse gráfico, porque a área do gráfico é numericamente igual ao ΔS. Eu sei que o ΔS é a altura para nós, que é 60 metros. Então, a área é a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Eu vou chamar base 4, altura V máxima dividida por 2. Foi isso que eu calculei aqui, tá? Então, ΔS é igual a área. Base vezes altura dividido por 2. Essa velocidade vai dar 30 metros por segundo. Bom, essa velocidade máxima, na verdade, é G vezes T. Da onde que tá vindo aqui essa expressão? É só você relembrar aqui no começo de tudo, tá? Eu havia escrito ela aqui, ó, tá? Havia escrito ela aqui, tá? Bom, então eu sei que V máximo é igual a G vezes o tempo. O tempo em que ele atinge a velocidade máxima. Quanto tempo ele atinge a velocidade máxima? Substituindo, nós vamos encontrar um tempo de 3 segundos, tá? Então, por que eu tinha voltado no gráfico? Eu havia voltado no gráfico, porque agora eu tenho o valor aqui, ó. A velocidade máxima vale 30 metros por segundo e o T1 vale 3 segundos. Qual que é a aceleração nesse pedaço aqui do percurso? No gráfico V por T, a aceleração é ΔV por ΔT. Então, nós vamos fazer, ó, para esse intervalo aqui, ΔV por ΔT, ΔV por ΔT vai dar 0 menos 30, 4 menos 3, ou seja, 30 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a resposta. Esse exercício, gente, ele é bem complexo. Eu já vou explicar mais um para vocês, tá? Que é o exercício 4, aí da página 119. É o exercício que tá falando sobre os gatos. Observe que eu fiz um teste utilizando a minha gatinha. Olha só aí a Pipitu ajudando vocês. Bom, então, a minha gata, ela testou
né, a veracidade desse experimento aí, que está falando que um gato, né, ele escorrega de uma janela com uma velocidade de cerca de 97,2 km por hora, ok? Nós vamos converter essa velocidade aqui em metros por segundo, vai dar 27. Como é que converte mesmo, né? Você vai pegar o valor em quilômetro por hora, dividir por 3,6 e vai encontrar ele em metro por segundo. Gravidade, queda livre, 10. Duas coisas temos que calcular: a altura da queda do gato e o tempo da queda do gato. O que eu vou usar para a altura da queda do gatinho? Torricelli, tá? Velocidade final ao quadrado que foi fornecida é aí a velocidade inicial, que é sempre zero na queda livre, 2 vezes GH. Lembro que era 2 vezes A vezes ΔS. O que eu fiz? Eu adaptei. Eu chamei a aceleração de G e o ΔS de altura. Resolvendo a matemática, o gato despencou, aí minha gatinha despencou de uma altura de aproximadamente 36 metros, tá? E para calcular o tempo de queda dela, você pode usar VOAT. V00, o A é o G, que é 10, você vai achar o tempo usando velocidade de 27. Então, em 2,7, opa, uma unidade errada aqui, ó. Em 2,7 segundos, a minha gatinha despencou aí 36 metros, tadinha, tá? Mas eu coloquei um paraquedas nela. Pessoal, beleza, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.